Olá, meus queridos irmãos, e você, meu amigo ou amiga que está nos assistindo nesta oportunidade. Que bom ter sua companhia e poder estudarmos juntos um momento a Palavra de Deus. O nosso estudo de hoje tem que ver com a vida de duas mulheres, Sifrá e Puá, e um decreto de morte. O nosso texto de introdução se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz o seguinte: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Possivelmente você se pergunte que tipo de relação tem o que acabamos de escutar no livro de Atos com a vida de Sifrá e Puá. É isso justamente que descobriremos através deste estudo. O pouco que encontramos com respeito à vida de Sifrá e Puá na Bíblia se encontra registrado no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 até o 22. Vejamos o que nos diz os versículos 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Estes versículos trazem para nós uma ideia do contexto no qual Sifrá e Puá viveram. Assim mesmo, também encontramos aqui uma declaração que elas receberam de parte do rei em contra do povo hebreu. A profissão que elas realizavam também encontramos aqui nestes versículos que acabamos de escutar. Ali nos diz que elas eram parteiras. Agora vejamos qual seria a razão pela qual o faraó emitiu essa ordem em contra do povo hebreu. Se lermos uns versículos anteriores, perceberemos o que estava acontecendo naquele momento na nação egípcia. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. A história nos diz que o povo hebreu se encontrava morando no Egito. Lembremos que eles chegaram ali nos dias de José. Só que, com o decorrer dos anos, José e toda aquela geração, seus irmãos e todas aquelas pessoas que chegaram naquele tempo, faleceram. E também se acabou o favor real que os hebreus gozavam enquanto José estava vivo. Então se levantou uma nova dinastia de faraós no Egito, os quais não reconheceram nem consideraram tudo o que José fez em favor daquela nação. Ao ver que o povo hebreu se começava a multiplicar e a fortalecer-se, isso trouxe uma preocupação no coração do faraó do Egito, a tal ponto que ele chegou a considerá-los como uma ameaça contra a segurança da nação egípcia. Então tomou a decisão de aumentar a opressão sobre eles, com a finalidade de que eles deixem de multiplicar-se. Vejamos o que nos diz as Sagradas Escrituras. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Como consequência desta tentativa que o faraó teve com a finalidade de poder diminuir a multiplicação do povo hebreu, emitiu uma ordem que já lemos anteriormente. É interessante vermos aqui então que Sifrá e Puá viveram em tempos difíceis do povo que elas mesmas pertenciam. Um tempo de opressão, um tempo de escravidão, e agora sua fé estava sendo provada. Agora, qual seria o proceder de Sifrá e Puá ante esta ordem do rei? Que atitude elas tomariam em tal situação?
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Aqui está a parte onde encontramos a resposta da pergunta que nos fizemos ao início de nosso estudo. Vemos aqui como a resposta que deram naquela oportunidade os apóstolos, quando foram levados perante o Sinédrio, também se reflete na resposta ou na atitude que tomaram Sifrá e Puá ante esta ordem do rei Faraó, mesmo que isso poderia significar a morte para elas. Decidiram colocar-se do lado do Senhor, assim como fizeram naquela oportunidade Pedro e os demais apóstolos perante o Sinédrio. Mais uma vez se frustraram os planos do inimigo, quem tomara como instrumento o Faraó. Mas o inimigo não ficaria tranquilo, senão que ele sabia que Deus tinha um plano de libertar ao povo de Israel daquela escravidão. Ele sabia que Deus tinha prometido ao povo de Israel um dia levantar um libertador para tirar-lhes daquela escravidão. Por isso que instigou um plano atroz, cruel e despiadado, que disse o seguinte: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Por outro lado, não podemos deixar de lado o fato de que Deus recompensou a fidelidade de Sifrá e Puá. A Bíblia nos diz que Deus lhes fez bem. E não somente isso, sino que também diz que prosperou suas famílias. Lhes constituiu uma família. Alguns comentadores falam de que isso poderia significar de que elas não tinham família, mas Deus lhes deu uma família e lhes prosperou. Que interessante lição nos deixam aqui nesta oportunidade Sifrá e Puá. Além disso, este acontecimento e muitos outros acontecimentos que ocorreram ao longo da história do povo de Israel manifestam de uma maneira clara e visível como existe um conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Fato que se tornou ainda mais visível quando nosso Senhor Jesus veio a este mundo para nos resgatar. Nesta oportunidade, o inimigo tomaria como instrumento a outro governante do povo judeu, quem tentaria dar morte a Jesus mesmo quando ele recém tinha nascido. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. É assim, meus queridos, como a história se repete. Do mesmo modo como aconteceu na vida de Sifrá e Puá e outros personagens na história bíblica e até na vida de nosso Senhor Jesus, chegará o dia em que cada um de nós também teremos que dar testemunho de nossa fé. Também teremos que ser provados. O Senhor Jesus, numa oportunidade, disse o seguinte aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Estas declarações que Jesus fez para os seus discípulos se cumpriu com exatidão na vida deles e também ao longo da história da igreja. Porém, as palavras de Jesus também se referem aos acontecimentos que ocorrerão antes de sua segunda vinda. O inimigo realizará seus maiores esforços, de tal maneira então que tentará destruir de qualquer maneira o povo de Deus. Uma vez mais tomará como instrumento aos governantes deste mundo, os quais promulgarão leis em contra dos princípios da palavra de Deus, leis que estarão em contra dos princípios da lei de Deus. E em este tempo, você e eu também teremos que tomar uma decisão. E aqueles que decidam pôr-se ao lado do Senhor, assim como fizeram Sifrá e Puá, sofrerão perseguição e até a mesma morte. Mas acompanhada das admoestações que o Senhor Jesus falou, também deixou-nos uma promessa que diz: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso,
O Senhor quer nos fortalecer através do estudo destas histórias registradas em Sua Palavra e, desse modo, termos uma melhor experiência cristã ao seu lado. O Senhor deseja também nos recompensar um dia quando Ele voltar. Assim como Ele deu uma recompensa à fidelidade de Sifra e Puá, cada um de nós também seremos recompensados se decidirmos permanecer ao lado do Senhor. E quando chegue o momento de provação, quando chegue o momento de perseguição, quando chegue o momento quando nós teremos também que comparecer perante os governantes do mundo, perante os tribunais, decidamos permanecer do lado do Senhor, sendo fiéis e leais a Ele. Que isso seja vosso desejo, que esse seja o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.